aventureiros ao canal Livros que Li, Emoções que Vivi. Eu sou a Andréia Oliveira e hoje venho trazer para vocês o último livro dessa série, Família Carter, da autora Kathleen Cristina Ferreira. Então, bora lá! Cheguei, aventureiros, com dor no coração, porque hoje eu trago o último livro para vocês. Sim, hoje eu vou trazer Entre o Ódio e o Perdão. Que esse livro é intenso. E por conta dele ser intenso, além de eu dedicar esse vídeo especialmente para Márcia Marques, que foi quem pediu para que eu estivesse lendo essa série, trazendo para vocês, eu também vou dedicar para a Célia Reis. Porque a Célia, ela deixou um comentário no qual ela fala que o Hector foi mais escroto que todos os outros homens. E aí, Célia, eu vou dizer pra você que no começo eu concordei, mas depois eu mudei de ideia e agora eu vou explicar pra você por quê, tá? Então esse vídeo vai especialmente pra você também. Aqui nós vamos conhecer a história do Hector em 568 páginas. Bem, nós sabemos que o Hector apareceu lá no segundo livro, no Amor, Entre o Amor e a Dor, que foi ele que salvou a Verônica de um acidente, no qual esse acidente levou a mulher dele e o filho dele à morte. Ele tentou ali fazer com que aquele carinho, aquela atenção que ele recebia da Verônica fosse o suficiente para ele esquecer o passado, mas não foi. Depois a Verônica vai, acaba se acertando com o Arthur e ele fica sozinho. Mas no fundo, a única coisa que ele quer é se vingar. É poder acabar com a pessoa que acabou com a vida dele, que levou a mulher que ele amava à morte, juntamente com o seu primeiro filho. E ele espera pacientemente por 4 anos. Sim. Porque a pessoa que atropelou, a pessoa que matou, ela está presa. Ela ficou presa durante esses 4 anos e agora ela saiu da cadeia. E agora chegou o momento que ele vai se vingar. Quem é o motivo para que ele queira se vingar, gente? É a Liana. Ela é uma menina que teve esse episódio da vida dela, que realmente, esse é um spoiler que eu vou dar, realmente foi ela que atropelou, foi ela que matou, foi ela que fugiu do local, foi ela realmente, e ela tinha 17 anos na época. Aí você fala, putz grilo, então ela mereceu ficar presa, ela mereceu sofrer tudo que ela sofreu ali dentro da prisão. E ela vai merecer tudo que ele vai fazer com ela. Porque o que ele quer? Ele quer destruir ela antes de matá-la. Porque o intuito dele é matar ela. E ele começa então a pôr o plano dele em prática. Só que tudo que ele sabe dessa Liana, dessa menina, é que ela realmente é uma menina desnorteada, é uma menina que vive bêbada, que vivia drogada, é uma menina sem responsabilidade nenhuma, uma menina fria e calculista, que simplesmente ela percebeu a burrada que fez, fugiu, sem nem querer olhar para trás. É isso que ele sabe dela, é isso que ele conhece dela. E por isso que ele faz barbaridades com ela. E aí que a Célia fala, né? Poxa, ele foi o mais escroto. Ele acaba se aproximando dela, oferecendo a ela ali, de certa forma, ajuda, no qual ela reluta em dizer que não. Porque ele cria uma situação para ser o salvador dela. Mas mesmo assim, ela não quer nada com ele. Ela tá empregada, ela tá feliz naquilo ali. E a primeira coisa que ele faz é fazer com que ela perca aquele emprego. Então ele vai criando ali situações no qual ela se vê obrigada a aceitar a oferta dele, que é ir embora com ele para uma fazenda e trabalhar na casa dele. Beleza? Ele é doce, ele é meigo, ele é um cara assim, super atencioso. O que pode dar errado? Nada, gente, nada. Chegando então nessa fazenda, ele mostra realmente quem é. Lembrando que já no caminho ele deu sinais com grosseria, com um olhar diferente para ela, mas ela fala, eu quero recomeçar, então eu vou aguentar esse lado dele mal-humorado. A partir do momento que ela chega na fazenda, ele se transforma realmente em outro homem. Então ele vai humilhar ela, ali ele vai prender ela, não deixar que ela saia da fazenda, não deixar que ela converse com ninguém. Ele começa a colocar ela para fazer trabalhos exaustivos, ao ponto que ela acaba desmaiando um certo dia, porque ela não está dando conta, ela mal come. E como ele teve que inventar uma história para os pais dele, que ele precisava de um tempo para ele, para assumir ali
as suas obrigações, e o pai aceitou, mas não acreditou, achou que tinha algo por trás, acabou o Afonso indo junto com ele, que é o melhor amigo dele. E o Afonso, por mais que tentava falar para ele, eu acredito que ela não é o que você está pensando. Eu acredito que ela não foi capaz de fazer o que fez. E se ela fez, tem uma explicação por trás. Mas ele não quer saber. Então o Afonso tenta trazer ele à realidade, mas ele não aceita. Porque o que ele não consegue entender é o seguinte. Ele humilha ela, ele machuca ela realmente com as palavras. Gente, ele é um ordinário com ela. Mas mesmo assim, ela não se abate. Mesmo assim, ele vê ela sorrindo para outra pessoa. Mesmo assim, ele vê ela sendo doce. E ele não consegue entender como ela pode ser tão dissimulada. Só que o que ele não sabe é que essa menina sofreu pra caramba. Então, tudo que ele faz ali pra ela não é nada perto do que ela passou. Então, ela já tá quebrada. Não tem como ele quebrar mais que isso, entendeu? É isso que ele não consegue entender. E ele vai, então, fazendo as suas maldades até que ela tem esse desmaio. E aí ele começa a tratar melhor, porque daí ele muda de ideia. Eu vou fazer ela se apaixonar por mim. E automaticamente, a hora que ela estiver de 4 por mim, eu dou a cartada final destruindo ela e logo depois eu mato ela. E vai caminhando muito bem a vingança dele. Ele vai conseguindo realmente tudo isso. Ele consegue enganar ela, consegue fazer com que ela acredite que ele esteja apaixonado. Ele consegue até casar com ela. Sim, ele consegue tudo isso. Mas o que ele não esperava é que ele ia se apaixonar por essa menina. Ele se apaixona loucamente. E aí ele acaba desistindo ali da vingança. E eu confesso para você, Célia, que foi a partir do momento que ele desiste da vingança que eu começo a ver ele com outros olhos. Porque a partir do momento que você começa a perceber tudo o que ela passou, eu vejo que a Elizabeth é pior do que ele. Eu vejo que a Elizabeth foi alguém que realmente foi a pior parte da vida da Liana. Então, eu acabei vendo tudo que o Hector fez de uma maneira suja, sim, de uma maneira errada, sim, mas ele não fez ela sofrer tanto quanto a Elizabeth fez, entendeu? Na minha visão, eu posso estar errada, mas na minha visão, eu vejo dessa forma. Porque tudo que ela passou na mão daquela cretina foi muito pior. E outra história. A nossa Liana, ela é uma negra. Ela é uma mulher negra. A autora, ela vem falar muito sobre racismo. Ela coloca muito bem essa situação de racismo. Teve em todos os livros. No primeiro, no segundo, no terceiro e agora no último também. Só que eu não enxerguei em nenhum momento ele usando isso contra ela. E eu achei bacana. Ele tinha ódio dela, ele falava que sentia nojo dele, por ela ser quem era, mas não pela cor dela, mas por ela ser assassina, por ela ser a responsável de ter matado a mulher na vida dele. Nenhum momento eu vi ele falando do nojo que ele sentia pela cor dela. Nenhum momento ele humilhou ela falando da cor dela para outras pessoas. Tá, ele teve um momento de falar que ela era empregada, que ela era uma pessoa normal ali, que não tinha importância nenhuma, mas não pela cor. Não pela cor, mas pela raiva que ele sentia dela, porque ela representava ser uma assassina. Então, é por isso que, na minha visão, tudo que a Elizabeth fez com ela, desde o momento que elas se conheceram, foi de longe pior do que o Hector fez, entendeu? Então, pra mim, o Hector foi cachorro como todos os outros protagonistas. Mas a Elizabeth, na minha visão, ganha nesse livro. Ela foi pior, entendeu? Eu fico mais contra a Elizabeth do que contra o Hector. Quando o Hector, ele fala que vai contar pra ela, né, que ele fala, eu vou contar pra ela, eu vou resolver isso, eu espero que ela me perdoe, porque agora eu sei o que é amor de verdade, algo inesperado acontece. Inesperado pra ele, né, minha filha? Porque pra mim já tava mais claro do que a água. Que a Alexandra, que é a mulher que queria ficar com ele, que queria entrar na vida dele, e após descobrir que ele estava apaixonado pela Liana, surtou, ela vai e conta toda a verdade. Claro que ela conta daquela forma, um pouco mais agressiva, ela conta de uma forma que realmente o Hector não ligava para ela, era tudo um plano, que foi realmente o que ele fez no começo. E quando ela vai até o escritório, que ela vê tudo, e o Hector entra e vê a situação que ela tá, ele vê o que causou a ela, entra em desespero, porque ele acredita que naquele momento ele perdeu ela. Ela consegue fugir com a ajuda de um comparsa, só que esse comparsa, gente, era a comparsa da Elizabeth. Sim, não era ela, não era a comparsa dela, não queria ajudar ela, só queria jogar ela nas mãos da Elizabeth. E foi o que aconteceu. O Hector está desesperado. O Hector, ele sofreu muito mais com esse sumiço
com essa fuga da Lyanna do que com a perca da Melissa. Tanto que a mãe dele percebe, o pai dele, todo mundo percebe. Lembrando que ele tem uma ligação muito íntima com os Carter, tá? Os Carter vão aparecer muito nessa história porque vão dar apoio, vão ajudar ele, vão estar presente. Vai ter muitos momentos hilários, né, com a família reunida. Então, mas eu não vou falar qual é a ligação, que vocês vão ter que assistir. Assistir não, né? Vocês vão ter que ler os livros para vocês entenderem. Então, eles vão estar mais unidos do que nunca. E eles tentam, de todas as formas, fazer com que o Hector reaja. Porque ele tá, gente, cada dia mais depressivo. O tempo vai passando, passa-se alguns meses, e ele acaba conseguindo descobrir aonde ela está. Porque eles conseguem não prender a Elizabeth, que eles estão atrás, mas eles conseguem prender o comparsa dela, o Taylor. E quando ele chega aonde ela está presa, esses meses todos, ele se depara com um incêndio, no qual eles encontram ela e ela está morta. Gente, eu vou dar esse spoiler porque a história é tão boa que esse spoiler não vai mudar nada pra de vocês. Só que, gente, não é ela, tá? Ela tá toda, a morta ali tá toda desfigurada, mas ele reconhece ela através de uma joia que esse cadáver tá usando, vamos dizer assim. Então ele acredita que é ela e nesse momento a vida dele acaba realmente. É nesse momento que você vê como ele sofre, é nesse momento que você vê como ele entra em desespero. Ainda mais sabendo que ela estava grávida dele. Ele entra em desespero, porque ele perdeu a primeira mulher, que foi a Melissa, que ele amava, mas não tão intensamente igual a Lyanna, e perdeu o primeiro filho com essa mulher. E agora, novamente, ele perdeu a segunda mulher, a qual agora ele ama realmente, é um amor bem maior, e com ela perdeu o seu filho. O que ele não imagina é que, passado tempos depois, ele vai estar junto da família Carter no hospital, porque ali tem o desenrolar da história do que da ligação que eles têm. Então ele tem que estar naquele hospital naquele momento, ouvindo uma pessoa e tendo que aceitar o pedido de perdão dessa pessoa. E ele nem imagina que a Lyanna está naquele momento, naquele hospital, dando à luz a seu filho. Ele nem imagina, gente. E sem contar que ele conhece o filho dele, porque ele está ali na incubadora, vendo as crianças, e entre as crianças está o filho dele, e ele nem imagina. Ai, gente, nesse momento, o meu coração disparou e eu falei, ele vai encontrar ela nos corredores, ele vai, mas não, ele não encontra. Mas da mesma forma que a Verônica fez lá no segundo livro, que era fazer com que o Arthur conhecesse os filhos, porque ela acredita que a criança não poderia ficar longe do pai, a mesma coisa a Lyanna pensa. E depois de alguns meses, a Lyanna resolve voltar e enfrentá-lo, sabendo que eles não têm mais como viver junto, mas que ele tem o direito de participar da vida do filho, que ela não tem o direito de afastá-los. E quando ela retorna, a emoção dele, gente do céu, você vê como realmente ela fez falta, você vê realmente como ele ama ela. Durante esse período todo que eles ficaram ausentes, que foi, acho que deu quase um ano, ele não se envolveu com nenhuma mulher, ele foi fiel a ela a todos os momentos. Ele estava sobrevivendo ali, né? Porque, na verdade, ele não estava vivendo, porque nada para ele fazia sentido mais. Então, o reencontro deles foi maravilhoso. Mas ela estava ferida, magoada. Então, óbvio que ela não ia dar atenção a ele. Óbvio que ela não ia confiar nele, porque ali a queda da confiança tinha sido muito grande. E como ela amava ele, então é muito difícil ela perdoá-lo. Ele vai tentar? Vai, gente. Ele vai tentar, mas ele vai conviver com o filho, a família dele vai conviver com o filho. A família dele vai tentar unir os dois, mas não vai conseguir, porque ela está ali categórica em dizer que eles não têm mais nada juntos, que a única coisa que liga é o filho. Só que a Lyanna, ela começa a sofrer, porque começam a descobrir quem ela é através de uma foto deles dois juntos, por eles são uma pessoa muito importante. A imprensa começa a vir atrás dela, começa a investigar o passado dela, descobre quem ela é, descobre o que ela fez e automaticamente caem de pau em cima dela, fazendo com que ela passe momentos terríveis. Em um desses momentos, ele acaba salvando ela, levando ela para um lugar no qual ela se rende, no qual eles decidem que vão esquecer o passado, vão ficar juntos, vão ser felizes. Aí eles têm aquele reencontro, porque já era tenso o momento deles, né, gente? Era tenso. O momento deles ali era algo caliente, porque vamos combinar que essa série, desde o primeiro livro até esse último, você tem que ler com o leque em mãos, porque vários momentos ali você tem que se abanar, parar e respirar, porque é intenso ali os momentos, muito intenso, que a autora, ela coloca ali todas as vírgulas no lugar, se é que você me entende. Teve aquele momento maravilhoso. Ao final, eles acabam dormindo, ele levanta para fazer o café dela,
ela levanta e vai olhar onde é que ela está e se relembrando de todos os momentos que eles tiveram. Mas, infelizmente, ela acaba se deparando no quarto, onde era o quarto que o Hector estava sempre com a sua amada, sua primeira amada. Ao olhar uma foto dos dois juntos, ela percebe que mais uma vez ele quis humilhá-la. Mais uma vez ele quis mostrar que ela não passava de uma assassina e quem ele amava realmente era a primeira esposa. Ela surta e novamente ela decide que a partir desse momento ela não vai mais olhar para a cara dele. Aí tem a situação que por ele ter essa importância toda, ele tem que reconhecer os filhos dele. E quer que toda a sociedade também reconheça os filhos dele. Mas não é fácil pela situação, pelo cargo que ele ocupa, por ela ser quem é, e por conta que aquela Alexandra lá, o pai dela, faz parte da comissão lá, que faz de tudo para que essas crianças não sejam reconhecidas. E isso faz com que ele fique mais revoltado ainda. Só que o que eu acho mais interessante é que tem uma peça fundamental nessa história, que é a mãe do Arturo, e ela vai até a Liana, ela vai jogar com a Liana. Confesso pra vocês que eu tive muita raiva dessa mulher, porque ela aprontou muito. E eu terminei assim sem muita empatia com ela. Por mais que ela ajudou nesse momento, eu terminei sem muita empatia com ela. Eu sei que ela vai atrás da Liana, ela fala que o Hector é muito importante para ela, que ela gosta muito dele, como ela gosta dos outros filhos. Então, por isso, ela quer proteger ele. E ela fala coisas assim, horríveis para a Liana. Fala. Ela confronta a Liana, confronta. Ela chacoalha a Liana. Ela chacoalha, gente, a Liana. Só que é tudo isso que vai fazer com que ela acorde para a vida, com que ela perceba o que ela quer, o que ela sente por aquele homem e principalmente que ela tem que lutar por ele, que ela tem que ajudá-lo, porque por conta dela, né, por conta dos filhos, ele está passando um momento muito complicado. Ele está tendo, eu acredito que o pior momento dele, porque ele não aceita que os filhos dele não sejam reconhecidos. Para ele isso é uma dor, porque ele não quer só que os filhos sejam reconhecidos, ele quer que ela também seja. E ele está sofrendo muito com isso. E é através dessa conversa, dessa chacoalhada, que ela acaba tomando a atitude de mostrar para ele que realmente vai deixar o passado para trás, que realmente ela acredita que ele é apaixonado por ela e que assim eles podem ser felizes. E aí, assim, a atitude dela perante ele, perante aos pais dele, perante a um outro montante de gente, vamos dizer assim, é linda. Terminou assim muito perfeito, na minha visão, esse jeito que ela fez, essa atitude dela foi maravilhosa, realmente mostrou que ela era realmente uma mulher forte e uma mulher que merecia estar do lado dele, que ela seria uma mulher que iria ajudá-lo muito no cargo que ele exerce, que ela seria uma mulher que ia contribuir muito. E isso foi muito bacana mesmo. Lembrando que agora a próxima vai ser legado, né, o legado da família Carter. Por quê? Porque agora vai contar a história dos filhos, porque todos tiveram filhos, todos se envolveram ali, então vai contar a história do legado, vai contar a história dos filhos, que eu acredito que vai ser maravilhosa também. Uma coisa que eu queria falar, que a Célia também falou que ela gostaria muito que tivesse a história do Guilherme, que é um dos irmãos. Mas, Célia, você sabe como eu vejo? No fundo, o Guilherme ele não é um Carter legítimo, né? Porque você leu a história, você sabe ali como que foi a concepção dele. Porque quem leva o nome Carter é o pai, não a mãe. Então, por conta da história dele, como ele vem ao mundo, como aconteceu tudo, então ele não é um Carter. Talvez foi por isso que a autora não fez um livro só dele. Como também não fez só do Scott, né? Que a história do Scott foi maravilhosa. Então, talvez por isso que não tem uma história do Scott, porque eles não são Carter, entendeu? Então, eu entendi dessa forma, por não haver uma história somente do Guilherme, contando a história dele. Eu também acho que deveria ter, mas não teve. Então, assim, eu vou deixar vocês com esse final que, olha, que história, gente. Que história não, que série. Porque foi uma série realmente maravilhosa, que teve várias lições ali de preconceito, de coração quebrado, de orgulho ferido, de racismo, de submissão, então, relacionamento abusivo. Então, teve muito isso, mas foi colocado de uma forma muito clara, muito objetiva, e também de uma forma que faz você repensar todo o conceito sobre
esses momentos. Então, pra mim, uma série maravilhosa, não tenho do que me queixar. Vou deixar vocês, então, com o último livro, com uma tristeza no coração. Mas lembrando que, de repente, logo, breve, quem sabe, vai ter a continuação e a gente não vai perder, óbvio. Então, eu agradeço muito pela sua companhia. Fique com Deus e até a próxima.